Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E para o vídeo de hoje, vamos continuar o assunto sobre APIs. Na aula anterior, no vídeo anterior, a gente conversou sobre a teoria, a gente não programou realmente uma API, a gente ficou só na teoria. Explicamos o que é uma API, a sua estrutura. Até se você não viu o vídeo anterior, eu recomendo muito que você assista. Eu vou deixar na tela uma sugestão para ele. Assiste, entenda os conceitos, entenda o porquê que as APIs são usadas e aí volta para cá, porque hoje realmente a gente vai começar a programar, vamos começar a criar a nossa API e vamos iniciar e também finalizar e realizar os testes para ver se realmente ela está funcionando. Então, se você está curioso para criar a sua primeira API do zero, a gente vai começar do zero mesmo e fazer ela funcionar. Antes, deixa o like, se inscreve no canal. Se você está assistindo esse vídeo a primeira vez e você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Tem um botãozinho embaixo de inscrever-se. Deixe seu like e agora sim, vamos para o vídeo. Só antes da gente realmente começar a programar nossa API, eu gostaria de fazer um breve desenho para explicar para vocês o porquê do tema que eu escolhi. Eu ainda não tinha revelado para vocês, mas o tema que eu escolhi para nossa API é tarefas. E por quê? No mundo da programação, no mundo aí das empresas que produzem software, quando você entra em uma empresa dessa para começar a trabalhar, na maioria das vezes, você vai receber tarefas. Ou seja, você precisa fazer alguma coisa em um sistema, é criada uma tarefa, e nessa tarefa tem os detalhes do que você precisa fazer dentro do sistema. E normalmente existe uma pessoa que faz os testes. Então, quando o sistema ficar pronto, uma nova feature é implementada, existe uma pessoa que faz os testes dessa feature nova ou do sistema novo e ela identifica se tem algum problema, que são os testers. Então, se ele identificar que existe algum problema, ele vai informar a pessoa que cria as tarefas, ou ele mesmo vai ir dentro do site do gerenciador de tarefas e vai criar essa tarefa para que os desenvolvedores consigam identificar o erro e consertar. Então, o desenho que eu quero fazer é sobre o seguinte: quando essas pessoas vão criar as tarefas, elas normalmente entram em algum site. Existe o Trello, o Gira. Eu até vou deixar aqui na tela alguns sites que fazem esse controle de tarefas para vocês, se quiserem entrar, entender um pouquinho melhor como que funciona esse gerenciamento. Então, na maioria das vezes, essas pessoas entram nessa tela e aí existe os campos que precisam ser preenchidos para que a tarefa possa ser criada. Esses campos, na verdade, isso aqui é uma forma bem simples de mostrar para vocês, tá? É só para a gente não demorar muito, mas eu preciso mostrar para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor. Existem mais campos, mas aqui eu vou colocar os três principais, que é o título. Aqui a pessoa coloca sobre o que vai ser a tarefa. E aí, depois do título, vem um outro campo que é a descrição. Esse campo normalmente é maior para conseguir comportar um maior número de caracteres, né? E aí, por último, vem o status. Esse status, não ligue aqui para o desalinhamento das coisas, mas é realmente um esboço para vocês conseguirem entender. Esse status, na maioria das vezes, é um select, que você clica aqui na setinha e abre as opções. Tem as opções normalmente de iniciado, não iniciado, finalizado, e aí você seleciona e por último existe um botão aqui embaixo onde você vai clicar em salvar. Quando você clica em salvar, aí que a mágica acontece. A API que está esperando essas informações, título, descrição, status, vai ser acionada e vai salvar esses dados da tarefa para que eles possam aparecer em uma listagem. O que seria uma listagem? Essa listagem tem os dados das tarefas que foram salvas. Tarefa 1, com o título dela, e um botão para editar e outro botão para remover. E aí tem várias tarefas. Tarefa 2, tem a tarefa 3. Então é aquela lista padrão dos sistemas, onde você consegue ver tudo que você salvou.
E aí, se você quiser editar, porque vamos dizer que você criou a tarefa, mas depois de um tempo, alguém finalizou ela. Então você vem em editar e muda o status dela. Ou se você quer remover, essa tarefa não existe mais. Mas normalmente não se remove a tarefa. Normalmente se fecha. Por quê? Porque as pessoas querem às vezes ver o histórico dessa tarefa. Então você não vai remover. Se você remover, você perde todas as informações dela. Você vai fechar ela. Quando você fecha, fica o histórico e você consegue identificar por que que ela foi fechada, quem que estava trabalhando nela e algumas informações relevantes. Então, depois que você salva, ela vem para essa listagem. Então, esse salvar é quando a nossa API ela é chamada. Editar chama API também. Aí você edita os campos. Remover, quando você vai abrir uma tela e você clica em remover, vai chamar a API também para fazer a remoção do campo. Do campo não, da tarefa. Esses dados, eles são salvos em bancos de dados na maioria das vezes em quase todos os projetos. Mas como a gente não quer que esse vídeo seja muito complexo, a gente quer trabalhar com o básico das APIs, a gente vai salvar esses dados em memória. Então, esses dados vão ficar na memória da API. Se a API for fechada, a gente vai clicar lá, lembra daquele botão do Visual Studio de executar? Ele executa, a gente salva as tarefas, vão estar lá na memória da API, mas se a gente clicar em parar lá no Visual Studio, os dados não vão mais existir, eles ficaram na memória da API enquanto ela estava executando. Isso é normal, então por isso que normalmente os dados eles são salvos em bancos de dados para eles ficarem lá eternamente até alguém ir lá e excluir. Seria isso. Fiz aqui uma breve explicação de onde a API é chamada e por que a escolha de tarefas. E agora sim, vamos programar. Agora sim, sem mais enrolação. Estou aqui com o meu Visual Studio aberto com o projeto que a gente criou na aula passada. Vamos primeiro excluir essa controller que vem por padrão quando a gente cria esse projeto. Você pode clicar com o botão direito em cima dela, excluir, ok. E também excluir essa classe que está sendo criada por padrão também aqui, que é essa última aqui, ó, Weather Forecast. Excluir, ok. Pronto. Aí você pode clicar no X aqui do program, aqui na visão geral clicar no X, pode colocar salvar para salvar tudo que a gente fez. E vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar a nossa controladora. Adicionar controlador. A gente escolhe o controlador MVC vazio, dá um adicionar, e depois controlador API vazio, que a gente está criando uma API. Aqui embaixo, ó, fica um nome. A gente vai colocar tarefa controle. A gente vai fazer um mix de português e inglês. Normalmente, quando a gente está criando um software, a gente escolhe uma linguagem. Aqui a gente vai fazer em inglês e português, mas se você quiser fazer só em inglês, ficaria Task Controller, ou se você quiser fazer tudo em português, coloca Tarefa Controlador. Aqui eu vou optar por fazer Tarefa Controller. Pronto, a gente criou a nossa controladora que tem o papel de controlar. Então, ela que vai receber as informações. A gente vai criar aqui os endpoints para obter, que é o get, criar, que é um post, atualizar, que é um put, e por último, para remover, que é um delete. Só que, se a gente criar aqui a nossa variável em memória dentro da nossa controladora, toda vez que ela for chamada, a, a nossa variável em memória vai receber um novo valor. Então, ela não vai guardar os dados de fato. E por isso, a gente vai criar uma outra. Deixa eu pegar aqui. Você clica aqui, ó. A gente vai criar uma nova pasta que vai ser a pasta de serviços. Botão direito em API exemplo, adicionar nova pasta, que vai ser, vamos chamar de services, que é serviços. Essa pages aqui pode excluir também. Não, vamos deixar aqui porque pode ser que se a gente excluir, deu algum erro no projeto. Então deixa aqui, a gente não vai usar, mas deixa ela aqui.
Dentro de services, a gente vai criar o seguinte, uma nova classe. Então, services, adicionar classe. E aí, a nossa classe de serviço vai ser a tarefa services. E o que que a tarefa services vai fazer? Ela é quem realmente vai gerenciar a nossa variável em memória. Então, a gente vai criar aqui um private read only, que é uma variável de leitura, que vai ser do tipo list. E o que que ele vai retornar? Ele vai retornar, então, quer dizer, qual o tipo dele? É uma lista de tarefa. Mas espera aí, tá dando erro. Onde está a tarefa? A gente não tem. Então, a gente vai vir de novo aqui em cima de API exemplo, botão direito. A gente vai clicar em adicionar nova pasta. E vai ficar nossos models. Os models são as classes que a gente vai trabalhar. Na verdade, aqui a gente vai ter apenas uma classe. Essa classe é tarefa. Então, vamos criar a classe de tarefa. Lembra do nosso vídeo de orientação a objeto, que a gente criou a classe, o objeto? Então, a gente vai reaproveitar muita coisa que a gente já aprendeu. Se você não viu o vídeo, vou deixar aqui uma dica, uma sugestão para esse vídeo, porque você vai aprender muito sobre orientação a objeto e vai ajudar também aqui dentro de APIs. Então tá, public class tarefa, do mesmo jeitinho que a gente criou, e aqui a gente vai criar os nossos atributos. O que que a gente vai ter dentro de tarefa? A gente vai ter um inteiro, que é o ID, que é o identificador da tarefa, getSet. Esse identificador, ele serve para a gente conseguir identificar de qual tarefa a gente está falando. Isso, na maioria das vezes, é preenchido pelo próprio banco de dados. Porque pense, se você salvar uma tarefa e o ID for 1, e aí você for lá e salvar outra tarefa, ID 1 também, como que a gente vai conseguir identificar qual tarefa que estamos falando? Não é possível. Então esse ID tem que ser incrementado, que a gente fala, de 1 em 1 normalmente, e aí fica mais fácil a gente saber de qual tarefa que a gente está falando, porque cada tarefa vai ter um ID único. Então, ID, public, string, título. Lembra que a gente viu no nosso desenho? A gente tem um título. Aí entra outro detalhe muito legal. Quando aqui, vou voltar pro nosso Draw.io. Quando a gente vai criar tanto a parte aqui da API, como também a tela, existe um protótipo. Aqui não é um protótipo, né? É só um esboço que eu fiz para explicar para vocês. Mas você consegue ter uma noção do que você vai precisar colocar na sua classe. A gente tem um título, uma descrição, um status. Então, tudo isso a gente vai colocar aqui. Então, ID, título, public, string, descrição. Lembra da aula sobre orientação a objeto? String é para textos. Então, título é um texto, descrição é um texto. O status. O status é um texto iniciado, não iniciado, finalizado. Mas a gente vai usar string, tá? Status. Ah, só um detalhe que eu esqueci. Sempre a primeira letra do atributo é maiúscula, tá? Get, set. O status a gente vai usar como uma string, mas uma boa prática aqui seria a gente usar enum. Enum seria basicamente um número e o que esse número quer dizer. Então pense, iniciado se refere ao número 1. Não iniciado se refere ao número 2. Finalizado se refere ao número 3. Então, a gente não salva no banco a string, o texto de fato, iniciado, não iniciado, a gente salva os números, que aí fica mais fácil da gente conseguir trazer isso do banco de dados. Então, se eu trouxer 1, eu sei que é iniciado. Se eu trouxer 2, eu sei que é não iniciado. Mas, como a gente está fazendo o mais básico possível, e depois eu vou fazer um vídeo novamente aplicando boas práticas de código aqui na nossa API, porque como eu vou fazer bem simples, então
algumas boas práticas vão ficar de lado. Mas vai ter um segundo vídeo onde a gente vai aplicar todas essas boas práticas e eu vou mostrar para vocês várias coisas legais que dá para fazer aqui. Então, por enquanto a gente vai usar o status como string e por último a gente vai ter um datetime que vai ser a data de cadastro. GetSet. Bom, pronto, é isso. Esse datetime seria basicamente dia 27/9/2023 às 8 da noite. Então ele vai salvar isso nessa variável. Uma data e a hora também. Feito nossos atributos, a gente vai criar aqui o construtor, naquele mesmo padrão que a gente já conhece. Int, id. Aí eu sempre pulo uma linha a cada parâmetro, né? Então, int id, string título, e em parâmetros, lembrando que a gente sempre usa letra minúscula por primeiro, no início. Aqui nos atributos que a gente usa maiúsculo. String título, string descrição, string status e datetime, data, cadastro. Agora precisamos preencher as variáveis aqui de cima. Então, a id, que é o atributo, recebe o nosso parâmetro para a gente criar um objeto. Título recebe título minúsculo, que é o parâmetro. Descrição recebe. E perceba que o Visual Studio ele vai ajudando, ó. Status recebe status. Ó, agora ele não ajudou, mas é data cadastro. Recebe igual, recebe, né? Então, descrição vai receber descrição, igual é receber. Agora sim, pronto. Finalizamos nossa classe de tarefa. Então, a gente fecha, volta para a classe de serviços. E aí temos aqui tarefa, mas ainda está com erro. Por quê? Porque ele não conhece a nossa nova pasta que a gente criou aqui, que tem a tarefa. Como que a gente faz para ele conhecer? Coloca o mouse em cima, clica em cima da palavra e clique em Ctrl, ponto. Ó, using API exemplo.models. Ele já identificou que tarefa está dentro de model. Clico em cima e pronto. Está aqui, tarefa. Então, essa aqui vai ser a nossa variável de memória, que é uma lista de tarefas com o nome tarefas, underline tarefas, e vamos criar ela. New list de tarefa. Isso aqui faz com que a variável de tarefas, né? Lista de tarefas seja criada e a gente pode usar ela agora. Essa aqui vai ser a memória da API. Então, qual que vai ser o primeiro método que a gente vai criar? Public, porque ele vai ser chamado de fora, ele não é privado, ele é public. Ele vai retornar uma IEnumerable de tarefa. E aí vem um detalhe. O que é IEnumerable? Dentro do C Sharp, a gente tem IEnumerable, iCareable, iCollection e iList. Não se assuste, é muita coisa. E eu fui aprender isso depois de um tempo programando. Isso aqui são formas de retornar uma lista. Entenda como IEnumerable, uma lista. Mas ele não tem algumas funcionalidades que lista tem. Um exemplo aqui bem simples, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Underline tarefas, ponto. Ah, mas aqui eu não vou conseguir. Então calma, eu já vou explicar. Espera a gente entrar dentro do método. Eu estou criando o método ainda, então qual que é o nome do método? O nome do método vai ser findAll, para trazer, procurar, né, e trazer todas as tarefas. E não preciso passar nenhum parâmetro. Por quê? Porque esse método vai trazer sem nenhum filtro. Eu quero todas as tarefas, independente de tudo. Traz tudo que eu quero todas. E aí eu vou dar um return tarefa. A primeira vez, vamos dizer que eu não salvei nada, vai voltar vazio. Não existe nenhuma tarefa. Na segunda vez, se eu salvar, vai voltar uma. Se eu salvar mais uma, vai voltar duas. E assim por diante. Agora, quem entendeu a enumerable, vou fazer o seguinte. Underline tarefas, ponto.
Ah, agora sim. ADD, eu consigo adicionar tarefas aqui dentro. ADD Range, esse aqui é o diferencial da lista, porque ele tem esse ADD Range, ele consegue adicionar várias tarefas de uma vez. Então, se eu criar uma lista de tarefas e tentar adicionar dentro dessa lista, ele vai permitir. O IEnumerable, ele é mais básico, ele não tem todas essas funcionalidades. E como a gente não quer isso para retornar, a gente só quer trazer a lista. A gente não quer fazer nada com essa lista, a gente só quer mostrar a lista para o usuário. Então a gente retorna um IEnumerable. Isso aqui pode se tornar um vídeo bem legal, porque tem muita gente que não sabe os conceitos disso. Se você tem interesse em aprender, deixa aqui nos comentários que eu posso estar trazendo esse vídeo para vocês. Ok, a gente criou o find all, agora a gente vai criar um void. O que é um void? Não retorna nada. Então, um void create, que vai criar a nossa tarefa. Então, para criar, o que a gente precisa? Precisa de uma tarefa. Então, a gente vai passar um parâmetro, que é do tipo tarefa, com o nome de tarefa. Quando isso chegar aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos chamar underline tarefas, ponto, add, e aí a gente passa a tarefa. Então seria isso, ó. A gente recebeu uma tarefa e a gente quer adicionar essa tarefa na nossa memória, na memória da API. Então a gente pega a variável que a gente criou para fazer isso, para ser a nossa memória, e adiciona dentro dela com o add a tarefa que a gente está recebendo do usuário. Terceiro método, um void, porque também não vai retornar nada, update. Para a gente fazer o update, a gente precisa de dois parâmetros. O primeiro é o ID. Lembra do ID que a gente conversou quando a gente estava criando a classe? A gente precisa de um ID. Sem o ID, a gente não vai conseguir identificar qual tarefa que a gente quer atualizar. Então, a gente precisa do ID, pulo uma linha e coloco aqui tarefa. Nova tarefa. O tipo dela é tarefa. Então, o nome é nova tarefa. Por quê? Porque aqui estão os novos dados que eu vou jogar dentro da tarefa que já existe aqui dentro da lista que a gente criou para ser a variável em memória. Então, é a nova tarefa com os dados atualizados. Feito isso, vamos fazer o seguinte: var tarefa salva. Tarefa salva porque é a tarefa que já está lá, já está na lista, já está salva. A gente vai buscar ela. Como? Assim, ó. Underline tarefas, que é a nossa variável em memória, ponto find, para a gente buscar, find, lembra do find all? Aqui a gente faz um find apenas, para a gente buscar dentro dessa variável de tarefas, aí a gente vai usar uma expressão lambda, que é assim, ó, u igual maior, e aí quando eu clicar o ponto, ó, perceba que a gente tem acesso a todos os atributos da nossa classe tarefa. Não vou entrar muito em detalhes de como funciona isso, mas essa é a sintaxe. U igual maior o ponto. Aí o que a gente quer pegar lá de dentro da lista de tarefa? Os IDs ponto equals, que é igual, ao ID que a gente está passando aqui como parâmetro. Então, o que isso aqui vai fazer? Vai lá dentro das tarefas que a gente tem salva e vai procurar. Existe alguma tarefa que tem esse identificador que eu estou recebendo aqui do usuário? Existe. Ah, então beleza. Então a gente vai fazer o seguinte: underline tarefas. Não, underline tarefas não. Tarefa salva. Ponto. Qual que são os atributos que a gente tem? Nome, nome, não, desculpa, título, recebe nova tarefa, ponto título. Por quê? Pode ser que o título não tenha sido alterado, então vai vir o título que já está, então não vai mudar nada. Tarefa salva, ponto, descrição, recebe o dado da nova tarefa, que é descrição. Tarefa salva, ponto, status, recebe nova tarefa, ponto, status.
Não é a melhor forma de fazer o update, mas novamente a gente está tentando ser o mais rápido possível para esse vídeo não ficar muito longo. E aí, nos próximos vídeos que a gente melhorar, aplicar boas práticas, a gente vai melhorando cada vez mais esse código. Isso aqui já faz com que a tarefa que está salva seja atualizada, porque a gente está com ela aqui, a gente obteve ela, tarefa salva. Então, a gente adicionar essas informações da nova tarefa já vai fazer com que seja replicado aqui na lista. Ok, seria isso. Só tem mais um detalhe, que aqui no ADD eu esqueci de duas coisas. Na verdade, uma só. O ID, que eu já tinha falado, ele é incrementado pelo banco de dados. Aqui nós não estamos trabalhando com banco de dados. Dessa forma, a gente vai fazer assim: private int new id recebe 1. Por quê? Esse new ID vai ser os IDs que a gente vai colocar dentro das tarefas que forem sendo criadas. Então a gente vai receber a tarefa para ser criada. Ó, voltando aqui no método create, tá? Esqueci de um detalhe, estou voltando. Tarefa que está sendo passada como parâmetro, ponto .id, recebe new ID. Então, a primeira tarefa que for salva vai ser ID 1. E aí, como que eu faço com que a segunda tarefa seja ID 2? Simples. New ID, que é a variável que a gente criou lá em cima, mais mais. Pronto. Isso faz com que seja incrementado mais um. Então, eu salvei ID 1, ele adicionou mais um no new ID, que é essa variável aqui de cima. Então, a segunda vez vai ser ID 2, na terceira ID 3 e assim por diante. Ok, a gente fez o update, vamos fazer o delete, que a gente vai passar também o identificador, aqui somente o identificador, a gente não vai atualizar nada, a gente não vai criar nada, a gente só vai remover. Como que a gente vai remover? Var tarefa salva, a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, ó. Posso vir aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V, ó. A gente obteve a tarefa que tem esse ID. Eu busquei e encontrei. Então, o que que a gente vai fazer? Underline tarefas, que é a nossa variável em memória que está guardando as tarefas que a gente salva. Vamos dar um remove. De quê? A tarefa salva. A gente obteve a tarefa e agora a gente remove ela, que é o que o usuário solicitou. Pronto, temos aqui a nossa classe de serviço pronta. Ela obtém todas as tarefas, cria, atualiza e remove. Falta aqui uns detalhes, novamente, eu gosto de falar porque às vezes você pode pensar que esse código aqui está perfeito, mas não. A gente podia fazer algumas validações aqui para garantir que as tarefas que estão vindo, elas têm os dados que a gente precisa, a gente poderia melhorar aqui o update, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Então, temos aqui a nossa tarefa services pronta. Agora nós vamos para controller. E aí você se pergunta, como que a gente vai usar a classe de serviços aqui na controller? Porque ela não está aqui, tá lá os métodos. Então, entra a injeção de dependência. Outro termo que infelizmente eu não vou conseguir entrar a fundo, porque é algo assim que precisa de uma explicação, de uma aula de teoria. Mas, de forma bem básica, a gente vai injetar a classe de serviços dentro da controller e assim a gente vai conseguir ter acesso àqueles métodos. De que maneira? Public, read only, tarefa, services. Perceba, ó, peraí. Tarefa service. Tá dando erro. Por quê? Porque ele não conhece a tarefa service. Ela tá lá dentro da pasta de service. Então, coloco aqui o mouse em cima, clico nela, Ctrl ponto e use service. Pronto, agora ele identificou. Qual que vai ser o nome da variável? Tarefa service. Ponto e vírgula. Tá bom, tá aqui. Mas ainda falta um detalhe.
a gente vai precisar criar o construtor aqui da tarefa controller, passar como parâmetro. Ó, o Visual Studio já me deu a dica de como fazer isso, mas eu vou fazer na mão mesmo. Tarefa services, passei como parâmetro tarefa services, e aí eu digo que tarefa services, a variável que eu criei aqui em cima, recebe a variável que eu estou passando como parâmetro. Mas como parâmetro, como assim, né? Tarefa service está vindo como parâmetro, mas tá. De onde? Aí entra mais uma configuração que a gente tem que fazer. Dentro aqui de Program, tá pequeno, mas vocês conseguem ver aí se vocês estiverem programando. Program.cs. Vai abrir aqui essas informações. Para a gente conseguir usar aquela injeção de dependência, a gente vai vir aqui embaixo de add controllers, vai escrever builder.services.add singleton. Maior e menor, tarefa services, abre e fecha parênteses. Pronto. Isso aqui faz com que a injeção de dependência funcione aqui dentro da controller. ADD Singleton, ADD Scoped, e aí tem outras coisas que a gente pode aprender aqui que eu também não vou entrar a fundo, mas saiba que isso aqui também pode ser um vídeo, se você tem interesse em aprender sobre mais, né, sobre injeção de dependência, deixe nos comentários. Não tenha vergonha de deixar um comentário sugerindo algo, com alguma dúvida. Por um acaso, teu programa não funciona, manda mensagem nos comentários, eu vou ver e eu ajudo vocês. Ok, a gente fez o que precisava aqui na program. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos criar aqui os endpoints dentro da controller para a gente conseguir chamar ele e fazer os testes. Public, esse endpoint vai ser igual, bem parecido com o que a gente criou na service. A enumerable e vai retornar tarefa. Não existe tarefa aqui, ó, está dando erro. Ctrl ponto, usem models. Find all, o mesmo nome que a gente usou nas services, mas aqui tem mais um detalhezinho. Como a gente vai retornar um resultado dizendo OK, que é o status 200, quando a gente trabalha com requisições, status 200 quer dizer que deu tudo certo, tudo ocorreu bem. Então a gente vai precisar retornar um action result, e a gente faz maior, e aqui no final menor, e dentro desse resultado a gente vai colocar a lista, que é o enumerable de tarefas. Como a gente vai fazer isso? Underline tarefa services, ponto, find all. Ah, tá, mas isso a gente tem que atribuir a uma variável. Então, var tarefas recebe underline tarefa services, ponto, find all. Buscamos todas as tarefas que a gente já salva. Aí a gente retorna um OK, que deu tudo certo, status 200. E dentro, aqui, ó, a gente coloca as tarefas. Então, dessa forma, vai retornar OK e as tarefas que a gente tem salvo. Só mais um detalhe, é que em cima a gente tem que colocar http get. Antes do public aqui em cima a gente coloca http get. Por quê? Porque nós vamos devolver uma lista. Então, get é o obter. Então, vamos obter todas as tarefas. Então, em cima a gente usa http get. E agora? Agora a gente vai criar uma tarefa. Então, não é get, é post. http post. Vamos lá. Public action result, igual em cima, vamos retornar um resultado. Mas aqui a gente só coloca action result, a gente não vai retornar mais nada além disso. O nome é create. E aí aqui dentro, a gente vai passar um tarefa, mas a gente não vai trafegar o objeto tarefa em si. Pelo simples motivo que quando a gente vai trazer os dados lá do usuário, a gente não precisa que a data de cadastro que a gente criou lá venha do usuário. O ID também não, porque o ID é a gente que vai controlar. E aí entra uma boa prática, que essa sim a gente vai usar já nesse vídeo, que são os DTOs, que são os Data Transfer Objects, são os objetos de transferência de dados, muito usados em API. Então, tarefa DTO
nome da variável tarefa de TO. Tá, mas tarefa de TO de onde? Não existe. Então a gente vai vir de novo, API exemplo, botão direito, adicionar nova pasta. DTOs, com o nome de DTOs. Botão direito em DTOs, adicionar classe tarefa DTO. Pronto, criamos, mas não tem nada. E aí, o que que a gente precisa dentro de um objeto de transferência para que a gente consiga salvar uma tarefa? O que que precisa vir do usuário? De novo, lembra do esboço? Eu fiz porque realmente a gente ia usar ele. Título, descrição e status. É só isso que a gente precisa que o usuário envie para a API para que a gente consiga salvar. Então, public string título, public string descrição, public string status. E sempre o get e o set. Pronto. Então, essas são as informações que a gente vai precisar aqui para salvar uma tarefa. Ctrl ponto em tarefa de TO, importo aqui e pronto. Aí, a gente vai fazer só uma validação aqui, ó. Então, if, que é se tarefa de TO is null, quer dizer o quê? Que a tarefa que está vindo lá do usuário, ela está nula. Ela não existe. Não, vamos dizer que ela não tem nada. Não dá para a gente salvar algo que não existe. Então, se for nula, a gente vai retornar um bad request. O ok é que deu tudo certo. O bad request é que aconteceu algum problema. Então, a gente abre e fecha parênteses e escreve uma mensagem. A tarefa não pode ser nula. E pronto. Isso vai retornar um erro para o usuário e ele vai entender que a tarefa não pode ser nula. Normalmente isso não ocorre, porque o front-end, quem cuida da tela, não deixa ser enviado nulo. Mas aqui a gente vai fazer essa validação só para a gente garantir que isso não vai acontecer. Ok, deu tudo certo. Então tá, tarefa services. Conseguimos acessar os métodos, create, abre e fecha parênteses. E aí entra outro detalhe. O create lá da service, ele está esperando uma tarefa. Essa tarefa é do tipo tarefa mesmo, classe tarefa. E o que que a gente tem aqui? Um tarefa de TO. Como a gente vai conseguir resolver isso? A melhor forma seria criar um método que fosse, que fizesse essa transformação, né? Essa conversão de tarefa de TO para tarefa. Mas como a gente está fazendo bem simples, a gente pode fazer aqui, ó, new tarefa. Isso faz com que a gente crie uma nova tarefa. E aí a gente abre e fecha parênteses para chamar o construtor e nós vamos começar a trazer as informações. Se você colocar o mouse em cima, ó, o primeiro campo que ele quer é o ID. Como a gente está fazendo o controle do ID lá na service, a gente vai passar 0. E a service que se vire para arrumar isso. O título está dentro de tarefa de TO, porque está vindo do usuário. Ó, e perceba conforme eu vou apertando Enter, vírgula Enter, ele fica em negrito o que, que eu preciso passar. Tarefa de TO, ponto descrição. Tarefa de TO, ponto status. E por último, data de cadastro. Data de cadastro, a gente vai fazer datetime.now. Isso faz com que a data atual seja passada como parâmetro aqui para a data de cadastro. Datetime.now. Aí a gente dá uns tab aqui do teclado para vir mais para cá esses parênteses. Segura o Alt, ó, se você segurar o Alt e puxar para baixo, clicando com o botão esquerdo, ele seleciona tudo que tem ali. E aí você consegue empurrar para a direita tudo de uma vez. Pronto. Criamos a tarefa, a gente retorna um OK para o usuário que deu tudo certo. OK, create. Agora a gente vai, antes, calma, a gente tem que usar o HTTP put, que é o update. Vamos lá. Public action result update. Aqui a gente vai passar int ID, porque a gente precisa identificar, né, qual que é a tarefa que nós vamos fazer a atualização.
E aí aqui a gente vai usar um from body. Por quê? Dentro lá do Postman, vocês vão entender melhor isso. Até quando a gente chegar lá eu explico melhor para vocês. Mas existe, dentro de uma requisição, existe o body. Dentro do body a gente passa as informações via JSON, que é um formato para que a API consiga entender os dados que ela tem que receber. Então, from body, e aí a gente coloca o que a gente quer. Tarefa de TO, o tipo da classe e o nome. Tarefa de TO. Pronto. Agora sim, a gente vai fazer a mesma validação que a gente fez aqui em cima. Tarefa não pode ser nula, então Ctrl C, Ctrl V. E aí a gente vai chamar a tarefa services.update. Ok. Mas o que ela precisa? Do ID, Ctrl C no ID, Ctrl V aqui. Mas ela também precisa de uma tarefa. Então o que a gente vai fazer? Vamos Ctrl C, Ctrl V. Ó. Antes do N aqui, até esse ponto e vírgula, Ctrl C e cola aqui depois da vírgula. Pronto. Isso aqui está criando uma tarefa, só tira esse ponto e vírgula daqui e um dos parênteses e pronto. Estamos passando como parâmetro o ID, cada vírgula é um parâmetro novo, então vírgula, o segundo ID é a tarefa. Então está aqui a tarefa que está vindo do tarefa de TO. Aqui a gente, não seria a melhor forma passar um datetime now pelo seguinte fato, porque depois que a gente cria a tarefa, a gente não vai atualizar a data que ela foi cadastrada. Ela foi cadastrada e aquela data fica lá para sempre. Aqui a gente está criando uma tarefa com datetime now. Mas, se você clicar em Ctrl e com o botão esquerdo em Update, a gente vai lá para a implementação do Update dentro de Services. Aqui a gente não utiliza, a gente não atualiza a data de cadastro. Então, a data de cadastro vai ficar lá para sempre. Mas, no próximo vídeo, a gente vai melhorar isso e aí a gente não vai passar a data para criar a nova tarefa. Mas, por enquanto, vai ficar assim mesmo. E aí a gente retorna um OK que deu tudo certo, o método de update. Por último, vamos para o HTTP delete. Public action result delete, o nome do método, int id, que é o identificador que a gente está passando como parâmetro. Esse aqui vai ser bem simples, a gente vai chamar a classe de serviços, ponto delete, e dentro a gente vai passar como parâmetro id e ponto e vírgula. Uma coisa que eu acho que eu nunca comentei muito aqui no canal é que sempre que a gente escreve uma linha de código, você percebe que eu coloco ponto e vírgula. É, é a sintaxe do C Sharp, então sempre fica atento que às vezes qualquer erro pode ser apenas um ponto e vírgula. Depois de deletar, a gente retorna um OK, igual a gente fez em todos os outros métodos. Pronto, finalizamos a nossa API. Para a gente fazer os testes, espera aí, eu vou preparar aqui tudo e vou mostrar como fazer o download do Postman para você conseguir fazer os testes. Aqui no meu navegador, já no postman.com/downloads, vou deixar o link na descrição para você fazer o download. Você vai clicar aqui em Windows 64-bit, ele vai começar o download aqui do Postman. Quando ele finalizar, você clica em cima aqui e aí ele vai abrir uma tela para fazer a instalação. No meu caso, eu já tenho instalado aqui o Postman, então eu não vou fazer aqui todo o processo de instalação. Deixa eu só mostrar para vocês o início. Aqui, ele já na verdade abriu direto o Postman pelo fato de eu já ter utilizado ele outras vezes. Você vai clicar ali em permitir acesso. Deixa eu fechar essas abas aqui. Então, é basicamente o caminho de fazer a instalação de qualquer programa. Sai clicando em instalar, instalar. Você pode usar para fazer o login sua conta Google ou criar uma conta no Postman. Aí você que escolhe. Então, depois que você instalar e abrir o Postman, a gente vai vir aqui nesse maisinho para abrir uma nova tab. E aí perceba que aqui tem todas as opções de endpoints: get, post, put, patch, delete.
e outros aqui. Como que a gente vai testar nossa API? Vamos lá. Voltando para o Visual Studio, a gente vai mudar aqui para IES Express. Clique aqui e iniciar. Ó, iniciou. Mas perceba que o barra é do Weather Forecast, que é aquela classe que vem por padrão. Exclua isso e aí dê um Ctrl C nessa URL. Ctrl C, esse erro é normal, tá? Aí você vem aqui, minimiza, volta para o Postman e copia e cola aqui a URL que você copiou. Esses números é a porta que está rodando a API. Pode ser que no seu caso ela esteja em outro número, outra porta, mas não tem problema. Pode ser que varie de computador para computador. Então tá, temos aqui a URL onde está rodando a nossa API, mas como que a gente chega no endpoint para trazer todas as tarefas? Simples. Ó, tá vendo aqui que tem a rota? A rota é a API barra nome da controller. Então a gente vai fazer aqui a URL que está rodando API barra tarefa, que é o nome da controller. Quer ver que vai trazer a tarefa? Ou na verdade, nenhuma tarefa? Aí, deu um OK e não retornou nada, ó. Tá vazio. Como que a gente vai fazer para retornar? Vamos clicar aqui no mais para abrir outra tab. Mudamos para post, viemos aqui, copiamos a URL da nossa API, mas aí vem um detalhe. A gente vai passar pelo body. Lembra que eu falei do body? A gente seleciona aqui body, raw, e ao invés de text aqui, a gente coloca JSON. E a gente vai passar um JSON. Como que a gente vai fazer isso? Abre e fecha chaves, pula uma linha, aí aspas duplas, duas aspas duplas, e dentro a gente coloca o nome dos atributos. Mas quais são os atributos? Aí é os atributos do nosso DTO. Então a gente clica aqui em tarefa DTO. Então a gente precisa passar um título, dois pontos, aspas duplas, criar uma API.NET. Pronto, esse é o nosso título. O que mais? Descrição. Então, abre, fecha aspas, descrição, dois pontos, abre, fecha aspas, e dentro a gente vai colocar a descrição. Criar uma API que possa criar, ler, atualizar e deletar uma tarefa. Pronto, essa é a nossa descrição. Vírgula. Ah, tá. Aqui faltou uma vírgula depois de fechar as aspas duplas, tá? Sempre para cada atributo a gente coloca uma vírgula. E por último, status. Dois pontos. O status é não iniciada. E aí? Será que vai salvar? Send enviar. E ok, salvamos a nossa tarefa. Agora se a gente vier aqui e obter, pronto. A gente salvou a nossa tarefa com o título criar uma API que possa criar, ler, atualizar e deletar uma tarefa. Ok, obter, criar está funcionando. Agora nós vamos fazer um teste no put, que é o atualizar. Vem aqui, copia a URL, Ctrl V. Aí a gente precisa passar o ID. Lembra que tá como parâmetro ID e depois from body a tarefa com os novos dados. O ID a gente passa aqui, ó, params key ID value 1, porque a gente só tem uma tarefa que é o ID 1 aqui. Então a gente coloca o ID e depois a gente vem de novo em body, raw, JSON e a gente vai passar as novas informações. Deixa eu pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V, porque pra gente reaproveitar, né, não perder muito tempo. A título e descrição não vai mudar, mas agora ela é iniciada. Começamos a tarefa. Alguém começou a tarefa. Então a gente envia. Ok. Agora aqui tem que estar iniciado. Perfeito. Tudo funcionando. Por último, vamos dizer que a gente quer abrir aqui uma nova tab. Remover. Agora eu quero remover aquela tarefa. Copio. Venho aqui no get. Copio aqui a URL para a gente não precisar reescrever.
E aqui a gente só vai passar o ID, que é 1, da única tarefa que a gente tem. Send. Pronto. Não temos mais nenhuma tarefa. Então, eu espero que você tenha gostado. Demorou um pouquinho essa aula, mas com certeza você aprendeu muita coisa, está se preparando aí para o mercado de trabalho. Lógico que essa é uma API bem simples, mas para você ter esse primeiro contato, é muito legal você já conseguir entender o que que é um get, um post, um put, um delete. Se você gostou e assistiu até aqui, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Deixa uma sugestão de vídeo, deixa um comentário aí, qualquer coisa que você queira sugerir ou alguma dúvida que você tem. E fiquem ligados que vai vir muito vídeo legal para o canal e espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Novamente, obrigado e até a próxima.